Muito bem, voltamos com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Nosso segundo tempo, entrevista com o senador Nelson Trade. Aliás, faz tempo que a gente não entrevista o senador Nelson Trade. Aliás, faz tempo que a gente não entrevista as pessoas, os políticos nesse programa. O político tem uma alguma informação, mas o senador Nelson Trade sempre esteve à nossa disposição e a gente fica muito feliz porque ele dá atenção à imprensa. E é muito bom dar atenção aos grandes órgãos, à imprensa alternativa, né? Todo mundo, porque essa interação, esse compartilhamento é que fortalece o poder democrático. O Nelsinho, bom dia. Bom dia, Sérgio Cruz. É um prazer estar aqui na Via Morena, a TV dos internautas. Aliás, a primeira entrevista que eu fiz na TV dos internautas, há 17 anos atrás, foi exatamente com o prefeito Nelson Trade. Está lembrado da primeira entrevista? Eu não me lembro bem dessa entrevista, mas lembro do seu pioneirismo em inaugurar essa forma de comunicação que hoje é algo que predomina em praticamente todos os sites e canais que nós temos à disposição da nossa sociedade. A última entrevista do deputado Nelson Trade também foi aqui, né, na Via Morena, na viamorena.com. Então eu sou muito ligado à família Trade. Nelsinho, vamos começar o programa de hoje com uma pergunta já direta. Amanhã vai ter a sabatina do Flávio Dino. Como é que está a sua posição com relação a votar, né, nessa indicação do presidente Lula? Contra, a favor, a restrição que você faz? Como é que está a sua posição e a posição, a tendência hoje da maioria no Senado com relação a esta indicação? Bom, veja bem, a minha posição, ela está ladeada pelo posicionamento político. E eu não podia ser diferente nesse raciocínio. Até porque a gente entende como algo mais forte nessa indicação a atuação política do indicado, e não a jurídica. A atuação política de quem foi 2 vezes vitorioso como candidato a governador do estado do Maranhão e 1 vez como senador, além dos mandatos de deputado federal. Ou seja, a história política do Flávio Dino, ela é mais forte, ela se sobrepõe ao notório saber jurídico, que é uma das premissas que precisa ser analisada para a escolha de um ministro da Suprema Corte. Dessa forma, de uma maneira bastante lúcida, eu entendo que essa indicação poderia ter sido mais aprimorada com a escolha de alguém que venha se revestir de um notório saber jurídico. Além do posicionamento político, que a gente sabe que o campo centro-conservador, na sua grande maioria, não está apoiando essa indicação. Como eu milito nesse campo, atuo nesse campo, tenho nesse campo político um apoio mais preponderante, eu não poderia virar as costas a essa situação. Eu espero que essa posição, mesmo com aqueles que não concordem, possa ser compreendida, porque lá é a casa da divergência, é a casa do debate, é a casa em que uns pensam de um jeito, outros pensam de outro, e no final da história, como prevalece as questões democráticas, vence aquele que tiver a maioria. E nessa questão, como você também perguntou, inserida na pergunta inicial, se eu sou contra ou a favor, eu já respondi que eu sou contra,
o prognóstico que a gente escuta aqui na planície é de que essa aprovação é bem provável, porque arrumar 41 votos aqui não é uma tarefa difícil, é uma tarefa que, se o governo entrar para dentro, tirando alguns senadores suplentes, botando os senadores ministros, que normalmente atendem aquilo que o governo quer, quando se tem uma votação importante, você sabe como que funciona isso, porque você já foi deputado federal, eu penso que arrumar a maioria simples não é tarefa difícil. Senador, com relação à posição do PSD aqui no estado de Mato Grosso do Sul, como é que fica o PSD dentro desse seu novo, ou dessa sua posição política, né, adotada, de ficar mais ao lado do liberal conservador? Aliás, liberal você sempre foi, agora lado mais conservador. Como é que fica a situação do PSD, que em nível federal, por exemplo, termina apoiando o governo, né? Como é que fica o PSD aqui em Mato Grosso do Sul com essa sua posição de Veja não bem, apoiar Sérgio, o PSD lá no Senado, ele tem 16 senadores, é o maior partido, bem longe do segundo colocado, que tem 11. E o PSD lá nunca teve uma unanimidade de posicionamento ideológico. O pessoal do Norte e Nordeste é mais inclinado para a esquerda e o pessoal do Centro-Sul é mais inclinado para a direita. O que a gente tirou de lição nessa história toda? A gente tem que se respeitar e a divergência tem que ser digerida, tem que ser respeitada. Foi assim na escolha dos candidatos a presidente no ano passado, onde o grupo do Norte e Nordeste escolheu o presidente Lula, o grupo do Centro-Sul escolheu o presidente Bolsonaro. Está sendo assim nas pautas mais polêmicas e continuará sendo assim, porque o PSD tem 3 ministérios, tem como presidente o Gilberto Kassab, que é o braço direito do governador Tarcísio em São Paulo. Para você ver aquela história. A gente consegue transitar nesse caminho até que essa polarização se agudize para a gente poder ver para que lado da encruzilhada que nós vamos tomar. Em relação a Mato Grosso do Sul, a gente está juntando os cacos que sobraram da última eleição. A gente não foi feliz na última eleição, tivemos um percalço a ser superado com a derrota do nosso candidato a governador, com a eleição apenas de um deputado estadual e sem representante federal. Não elegemos nenhum federal, não elegemos senador, não elegemos outros parlamentares. Dessa forma, o que eu entendo? Muita calma nessa hora. A eleição municipal ainda vai ser um teste para a gente poder se reorganizar, se reestruturar nessa juntada dos cacos e vamos partir para valer depois de observar todo esse quadro de 2025 para 2026, para a gente se habilitar na eleição estadual e federal, que será a próxima depois das eleições municipais. Nós temos procurado incentivar novas candidaturas de novos quadros, botar uma gurizada nova para poder encantar o eleitor, a sociedade, dar uma reciclada nessa questão, porque a política exige isso. Você acompanhar as questões novas, as novidades, para que a gente possa estar antenado com a sociedade. Com relação às eleições municipais, aqui em Campo Grande, o Pedro Neto já lançou a pré-candidatura dele para prefeito. Essa disposição do PSD lançar candidatos a prefeito em todas as capitais vale aqui para Mato Grosso do Sul também? Sim, Sérgio. Se você observar,
Pedrocian Neto, dentro das revelações políticas de novidade, de juventude, de gente que está inaugurando um novo ciclo político, invariavelmente está na lista dessas 4, 5 revelações que nós temos nos quadros políticos do Mato Grosso do Sul. Isso precisa ser incrementado, precisa ser fomentado. Ele tem vontade de querer percorrer Campo Grande, discutir os problemas da cidade. Ele é um cara que escuta, ele não é teimoso, ele é uma pessoa que pondera, tem um bom senso muito apurado, até porque ele nasceu num berço político, daí o nome dele, é neto de Pedrocian, que foi nosso governador por 3 vezes, e digo a você, nós vamos tocar essa candidatura, pré-candidatura, até o meado do ano que vem, vamos avaliar com pesquisa, e se ele tiver em condições de fazer essa disputa, o partido vai estar junto dele, assim como as suas lideranças, no qual eu me incluo, para poder ajudá-lo nesse enfrentamento. Com relação, Nelson, à sua candidatura, ao seu futuro político, seu mandato vence agora em 2016. Como é que você está preparando a sua reeleição? Como é que você vai conduzir a sua reeleição? A gente já sabe que tem pelo menos um candidato, pelo menos uma vaga já estaria altamente comprometida com a eventual candidatura do Reinaldo Azambuja para o Senado. Como é que você se coloca aí nesse contexto para 2016? Sérgio, a gente tem que procurar continuar exercendo o mandato com produtividade, conseguindo a conquista de emendas federais para os municípios do Mato Grosso do Sul, que isso faz a diferença, e, dentro desse contexto, de uma maneira assim muito tranquila, procurar avaliar o quadro político que se avizinha na nossa frente. A gente tem uma forte candidatura já comentada do ex-governador Reinaldo Azambuja, o deputado federal Vander, do PT, se coloca como pré-candidato, até porque ele já tem 5 mandatos de deputado federal, a candidatura dele é legítima, o que representa um campo político em que ele vai querer se sobressair. Tem a nossa candidatura, tem a candidatura da senadora Soraya e outros que poderão aparecer. A gente não pode sofrer por antecipação. Tem que fazer o nosso dever de casa, continuar exercendo um bom mandato e se colocar no campo político que a gente atua para a gente poder fazer esse enfrentamento. O senador, com relação, você falou na questão da produtividade parlamentar, da produtividade do mandato. Como o senhor tem o que de realização dentro da sua área o senhor tem feito, que o senhor acha que é possível, né, para alavancar, né, uma candidatura à reeleição? Além, naturalmente, das emendas, a gente tem acompanhado, o senhor tem sido um dos senadores que mais tem contemplado o seu Estado de uma maneira inteligente com a distribuição dos financiamentos. O que é possível fazer, do ponto de vista do campo político, para consolidar, né, a sua presença como senador? Sérgio, eu já tive do outro lado da margem do rio, na condição de prefeito. Eu sei o que é acordar de madrugada, pegar os projetos que foram feitos pela equipe, botar debaixo do braço e ir a Brasília atrás de recursos. Bater na porta do deputado federal, do senador, conseguir ser atendido e fazer com que esses projetos possam vir a chegar até os municípios. Sabendo disso e sabendo de onde dói o calo de cada prefeito, eu tenho procurado priorizar as emendas parlamentares nos municípios de Mato Grosso do Sul. E dia desse, fazendo um retrospecto, esse ano,
a gente vai conseguir praticamente atender todos os 79 municípios com quantias consideráveis de recursos para poder ajudar em pavimentação asfáltica, para poder ajudar em saúde, com construção de unidades de saúde, contratação de mais médicos, compra de remédios, para poder ajudar na educação com essa questão da nova modelagem da educação digital. Enfim, procurar fazer com que os recursos federais, que são fortes e que muitas vezes são volumosos, possa chegar até o município do interior. Isso faz uma diferença que você não tem noção do tamanho. E a gente tem procurado priorizar essa resolutividade. As questões de temas nacionais, a gente tem procurado debater olhando particularmente os interesses do Mato Grosso do Sul, procurando preservar as nossas questões aqui, econômicas, ambientais, questões de desenvolvimento social, para que a gente possa fazer com que o nosso Estado continue nessa velocidade de desenvolvimento que ele está tendo. O senador, correto, o senhor falou em emendas, em obras e tal. O seu governo em Campo Grande, seu mandato de prefeito em Campo Grande, foi o último ano em que houve construção de conjuntos habitacionais em Campo Grande. Depois veio o fracasso do governo da Dilma, veio o período de transição do Temer, e logo em seguida entrou o Bolsonaro e acabou com a faixa 1 de financiamento. Quer dizer, todo o financiamento para a construção de casa para quem não pode pagar, comprar uma casa, foi suspenso e Campo Grande não teve mais nenhum um conjunto, construção e um conjunto habitacional. Na administração do Bernal não teve conjunto habitacional, na administração do Marquinhos Estrada não teve, nesta atual administração tem a promessa. O senhor acha que é possível voltar já este ano ainda, ou no próximo ano, esse ano já não tem mais tempo, a faixa 1 de financiamento para a casa própria? Eu acho que é possível sim, Sérgio, até porque quando a gente aprovou no início do ano aquele pacote econômico de realocação de recursos orçamentários para o governo que estava iniciando, porque foi feito no governo anterior, o programa Minha Casa Minha Vida, do atual governo, e diga-se de passagem, um excelente programa. Se é um programa que funcionou e funciona, é esse programa habitacional do governo, Minha Casa Minha Vida. Ele estava com uma reserva ínfima de recursos colocados no orçamento do ano anterior. O que a gente fez? É lógico que com a anuência do governo que vai executar. A gente colocou uma quantia considerável de recursos para eles poderem retomar o Minha Casa Minha Vida. Então, eu penso que há uma intenção clara do governo atual nesse sentido, até porque é um projeto que deu certo, que a gente espera que continue dando certo, porque a gente sabe o quanto que isso é necessário e importante para a sociedade que a gente vive. O número de pessoas que precisa de casa sempre é muito maior do que o número de casa que a gente consegue construir e colocar à disposição da sociedade. Para você ter uma ideia, no nosso governo, a gente conseguiu fazer 18 mil casas populares. E com isso, e pegando a continuidade do governo anterior, que foi do então prefeito André Putinelli, a gente zerou o número de favelas em Campo Grande. Eu me lembro que quando eu entrei, o André tinha acabado com centenas de favelas e tinha deixado 17 para eu poder acabar. A gente conseguiu acabar com as 17 favelas. Campo Grande ganhou o título da capital sem favelas. E tudo isso foi possível por causa do Minha Casa Minha Vida, que a gente espera que seja retomado para poder a gente continuar arrumando recursos, fazendo parcerias, a fim de disponibilizar para a sociedade a habitação. E olha, Sérgio,
Não tem nada mais gratificante do que você dar a chave da casa para uma pessoa que precisa da casa, que precisa sair do aluguel, que não tem onde morar, que mora em submoradia. É algo que realmente marca pro resto da sua vida como gestor e marca a pessoa pro resto da vida dela. Senador, deixando de lado a sua posição política, ideológica, a sua, seus compromissos eleitorais, né, tanto para 2024 como para 2026, gostaria que você fizesse uma avaliação, o seu ponto de vista, uma perspectiva do atual governo, do governo do Lula. Você acha que o governo do Lula é possível o governo do Lula repetir os 2 primeiros mandatos que ele fez, que ele vai fracassar? Qual é a sua opinião política com relação a isso? Olha, Sérgio, eles estão procurando organizar a questão orçamentária. Porque a gente que já teve essa experiência no executivo, como prefeito, recurso não brota da parede, não brota do chão. Você tem que procurar planejar e se organizar para você poder fazer os investimentos. Essa questão de zerar déficit, essa questão do planejamento que estão se estruturando é fundamental para o sucesso do governo. A gente tem procurado ajudar, porque a gente entende que as realizações acabam por fazer com que a gente leve até os municípios do nosso estado benefícios, e a gente é muito pragmático nesse sentido. O fim de ano chegando, né? Um novo ano se apresentando e tal, eu gostaria de encerrar essa nossa pequena entrevista de hoje com uma mensagem sua, né, aos seus eleitores, à população de Campo Grande e Mato Grosso do Sul, sua mensagem de final de ano, sua mensagem, suas expectativas para 2024. Está aberto o microfone para você falar para seu eleitor e para o eleitorado de Mato Grosso do Sul. Sérgio, muito bom ter voltado a falar com você. A gente realmente tem uma interligação que vem de gerações anteriores, através do meu pai, do seu pai, que foi meu paciente, seu Francisco Manuel, se não me engano, o nome dele. A gente está muito feliz em relembrar tudo isso e dizer que você faz parte da história política do Mato Grosso do Sul, da imprensa, por ser esse heróico resistente do avanço da tecnologia, do avanço das inovações, você procurando acompanhar sempre isso. E em cima dessa nostalgia toda, dizer a você que eu desejo um excelente 2024 para todos os internautas que te acompanham. Muita saúde para você, para toda a sua família, Dona Eni, suas filhas. Dizer que a gente está muito feliz de voltar a te reencontrar e estamos lá em Brasília à disposição para a gente poder trazer as pautas importantes para Mato Grosso do Sul. Um feliz Natal para todos e um 2024 maravilhoso para todos nós. Muito obrigado e me despeço deixando o nosso abraço. Um abraço forte para o senador Nelsinho Trade, muito obrigado pela entrevista, pelas informações e esperar que ele tenha sucesso em suas gestões aqui pelo estado de Mato Grosso do Sul. Esperá-lo numa próxima oportunidade. É sempre muito bom conversar com o Nelsinho Trade, porque ele tem muita experiência, né, e sabe colocar as coisas em seus devidos lugares. Muito obrigado, Nelson, muito obrigado a você que nos acompanhou nessa entrevista.